Vamos ler a palavra. Este é o quarto milagre dos 7 que Jesus pregou no Evangelho de João. E diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. As pessoas seguiram Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre os discípulos, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Quem nunca ouviu uma palavra, ou quem nunca ouviu uma canção, ou alguma colocação sobre este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Eu era menino e brincava com os meus irmãos. Eu tenho 2 outros irmãos que são também pastores. Nós tínhamos mania de brincar de personagens da Bíblia. Muitas vezes eu fui Davi, nunca quis ser Golias, porque ele sempre acabava com uma pedrada. Mas me lembro de uma certa vez brincando, lá em casa, nós éramos criados na igreja, meninos que viviam ali, criados na igreja literalmente, como muitos que estão por aqui hoje são adultos. Me lembro uma vez que eu peguei uma bandeja e ela tinha alguns pães. E começamos a brincar de multiplicar o pão. E picava, e picava, e picava, e picou tudo e não multiplicou nada. E quando a minha mãe viu a pica-lância que foi aquilo, sobrou muito tapa para muita gente naquela ocasião. Esse é um milagre conhecido. Agora, ele é o único milagre de Jesus narrado nos 4 evangelhos. Não há nenhum outro milagre que esteja descrito também em Mateus, Marcos e Lucas e João, só este. É uma das manifestações mais profundas da Escritura. E se ele está narrado nos 4 evangelhos, é porque ele tem alguma significância e algum destaque peculiar que Jesus fez com que todos os evangelistas narrassem de quase o mesmo ângulo a manifestação deste milagre. Ele é um milagre que começa porque as pessoas estavam
apoiadas na manifestação dos sinais de Jesus. Se você tiver a Bíblia aberta, eu espero que ela esteja, você vai ver que as pessoas seguiram Jesus, verso 2, porque muitos sinais, muitas curas, muitas manifestações estavam ocorrendo. E Jesus então se retira para um lugar solitário, ermo, distante. Ele cruza um mar, diz aqui, você vai ver, que ele cruzou o mar da Galileia para essa região árida, distante, que tinha uma relva. E o intuito era descansar. Só que quando ele chega, você vai notar que tem uma numerosa multidão. Aqui no texto diz que só homens eram 5.000, e você sabe que o número entre mulheres e crianças beirava 20 e 25 mil pessoas. Ele olha para aquelas pessoas e elas são como ovelhas que não têm pastor. E ele se move na compaixão. A compaixão é tão intensa que ele está pregando, ministrando a sua palavra e curando os enfermos. Ministrando a sua palavra e libertando os cativos. Trazendo a revelação do Pai e do Reino e manifestando através do seu poder com sinais, prodígios e maravilhas. Aqui no Evangelho de João não diz, mas se você ler o mesmo texto em Mateus, você vai ver que a ministração de Jesus se alargou, se demorou, a ponto de um discípulo dizer: Senhor, manda embora essa gente, manda que esse povo vá embora, porque o lugar é deserto, eles estão distante de casa e a hora já é avançada. Agora pense bem, há muitas lições que nós poderíamos pensar sobre este texto. A primeira delas é que, e você precisa guardar em qualquer lugar que você puder anotar isso aqui, Deus sempre sabe o que vai fazer. Vamos repetir? Deus sempre sabe. Anota aí em qualquer lugar do seu iPad, na sua Bíblia, numa agenda. Você não pode esquecer essa premissa verdadeira, poderosa e atual. Quando você enfrentar qualquer dilema da vida, que custar tempo, que se manifestar uma urgência e uma demanda gigantesca, quando você precisar de alguma coisa maior do que a sua capacidade, lembre-se, você talvez não saiba o próximo passo, você talvez não saiba a porta que precisa entrar, você não sabe a decisão que deve tomar. Deus nunca será pego de surpresa, porque Ele sabe o que vai fazer. Poxa, não é possível que você ouviu isso e não entendeu de forma clara. Vou repetir: Deus sabe o que vai fazer sempre. Se você lê aqui no texto, leia para você guardar isso. Eu vou começar pelo fim para depois chegar no começo que eu quero. Leia aí para você, verso 6. Dizia isto para experimentá-lo. Por quê? Grifa aí na sua vida, Bíblia. Porque ele bem sabia o que iria fazer. Grifa na tua Bíblia. Quando você tiver uma luta, não se esqueça: Deus sabe o que vai fazer. Será que você pode dizer para alguém que está perto de você: Deus sabe o que vai fazer? Será que você pode bater no teu peito hoje à noite e dizer para você mesmo: seu ouvido precisa estar aguçado e ouvir essa verdade absoluta da palavra? Deus sabe o próximo passo. Deus sabe a próxima atitude. Deus sabe o próximo movimento do governo. Deus sabe de cada detalhe. Ele nunca é pego de surpresa. Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo. Glória a Deus. Anota isso aí, meu filho. Disse para minha mulher ontem. Essa semana foi uma semana, fiz já 3 sepultamentos essa semana. Estou à beira de fazer um 4º amanhã.
Porque tem uma senhora, mãe de um irmão, ela está lá na UTI, definhando devagarzinho. E hoje estava lá em casa a minha mulher, a esposa do moço, a nora, outra moça falando. Eu disse para elas: escute, o médico deu uma palavra, o médico jogou a toalha. Hoje o filho foi comprar o jazigo para enterrar a mãe. É a atitude que ele tem que ter, porque o médico jogou a toalha. Mas eu disse para ele: antes de você enterrar sua mãe, espere a última palavra. E lembre-se que Deus sabe o que está fazendo. Se você tiver que sepultar sua mãe, Deus sabe o que está fazendo. Se Deus ressuscitar sua mãe, Deus sabe o que está fazendo. Se Deus ouvir sua oração, Ele sabe o que está fazendo. Se Ele ouvir e não disser, ou não fizer o que você quer, Ele sabe o que está fazendo, porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo. Essa confiança você não pode perder. Ela é uma coluna que sustenta a nossa fé. Cai 1000 de um lado, cai 10.000 do outro, você não é abalado, porque Deus sabe o que está. Ele está no controle, irmão. Ele está no controle, querido. Aí vem uma segunda coisa interessante aqui. Quando Deus constrói essa imagem para mim e para você, que Ele tem tudo preparado, por que a gente enfrenta então esse desafio, pastor? Deus nos leva para um lugar árido, deserto. Deus demora no seu trabalhar. Deus vai fazendo a sua obra, vai manifestando o seu poder. De repente se manifesta uma necessidade real. Todo mundo que estava lá precisava comer e tinha fome. Agora, olha o que Deus faz. É interessante. Leia para você, vê isso aqui. Verso 2. Numerosa multidão está por lá. Ele sobe ao monte, assenta, vê ali aquela multidão, ele ministra para eles. Verso 5, leia aí. O que Jesus tem? O que é que diz aí? Ele ergue os olhos e vê no geral. Ele vê no amplo. E ele diz para Filipe: vamos alimentar a multidão. Parece um absurdo. Ele vai para o lugar mais alto, ele olha todo mundo, parece que ele vê a multidão, e ele vira para Filipe e diz assim: vocês vão dar de comer para a multidão. Transferiu o problema para a mão do discípulo. Logo em seguida, eles começam a fazer a matemática de quanto vai custar. Quanto é que custa alimentar essa situação? Quanto é que custa ampliar a igreja? Quanto é que custa um programa de televisão? Quanto é que custa pagar essa conta? Abrir essa franquia? Quanto é que custa manter essa mãe na UTI? Nós fazemos essa matemática. Só que Deus não está olhando a nossa matemática. Deus está provocando em mim e em você uma outra reação. Deus quer que você perceba que em você há potencial para um grande milagre. Diga para quem está do teu lado: em você há potencial para um grande milagre. Qual é o grande problema? Nós sempre começamos por dizer: custa caro, não tenho, o médico jogou a toalha, estou cansado, eu não aguento mais esse casamento. Um garoto me disse há alguns dias, entrou no meu gabinete, eu o atendi, e ele disse assim: estou casado há 9 anos, não amo essa mulher, não quero mais, aqui acabou. Eu queria saber, Deus vai pesar a mão na minha vida? Olhei para ele e falei assim: não. Aí eu olhei para ele de novo e disse assim: e você precisava vir aqui para ter um passe, para ter um crédito, para ter uma palavra, para se livrar de uma dificuldade que você quer se livrar e quer jogar fora teu casamento?
Você perdeu o seu tempo e jogou o meu fora. Se Deus perdesse tempo em pôr a mão ou pesar a mão sobre você, você não estava vivo, não é agora não. Faz 9 anos você estaria morto, filho. Ele assustou, eu falei, a grande questão é que você acha que o problema é a sua mulher. É que na sua casa só tem um espelho que reflete ela. O grande problema não é ela, é você. Ele estava na cadeira, eu pensei que ele ia jogar a cadeira em mim. Eu falei, sabe, já que você decidiu, você não precisa da minha palavra, nem do meu aval para dar esse tiro, filho. E se você pensa que eu vou te dar aval para você fazer o que você quer, eu vou te mostrar na Bíblia onde é que isso está escrito. Conheço a Bíblia toda, então vou relembrar você, ele falou. Conheci a Bíblia toda, vou relembrar você. Lá em João 3,19 diz assim, os homens amam mais as trevas do que a luz, porque nas trevas as suas obras não são manifestas, mas manifestando a luz sobre as suas obras, é nítido o que eles querem fazer. Meu filho, você está nas trevas faz tempo, você acha que sabe a Bíblia, você acha que sabe tudo, você é desse tipo de gente que está na igreja, senta e acha que sabe tudo, e não sabe nada. Levantei para sair, irmão. Falei, muito obrigado por você ter me procurado, Deus te abençoe. Não, pastor, peraí, o senhor não pode me dar mais uns minutos? Pois não. O que o senhor acha que eu deveria fazer? Restaure seu casamento com a sua mulher. O senhor não conhece ela, mas se eu estou conhecendo você, eu não imagino que ela deve passar na sua mão, cara. Porque um cara que vem aqui e é capaz de dizer que está 9 anos com uma pessoa e nunca amou, ou ele é um crápula mentiroso do cão, ou ela é uma bruxa disfarçada. Só falta pôr a vassoura do lado dela. Sabe, nós temos esse fatalismo de vida. O senhor quer que a gente alimente essa multidão? Como é que eu vou viver esse milagre se precisa de 2 milhões, 200 mil? Sabe o que Jesus estava fazendo? Invertendo a ordem dos fatores. Ele estava querendo mostrar para cada um que estava lá, que o potencial estava lá. Não era quanto custava, não era quanta gente tinha lá, não era como seria feito, mas era simplesmente essa verdade, a fé. A fé para remover montanhas. A fé de acreditar que Deus está no controle de verdade e de fato. O que está acontecendo nessa igreja não é por causa do pastor, não é por causa do louvor, não é porque está bem posicionada num bairro, não é porque você vem aqui, é porque Deus sabe o que vai fazer. E está preparando você para ser parceiro de um milagre ainda maior. Será que você pode dizer para quem está do teu lado, você vai viver um milagre ainda maior? Você tem que entender que Deus não quer tomar nada de você, irmão. Diga aí para quem está do teu lado, Deus não quer tomar nada de você. Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. Deus não precisa da sua oferta, nem do seu dízimo. Você que precisa da bênção dele. Vou repetir. Deus não precisa nada de você. Tudo o que ele fez, fez pela palavra do seu poder. E foi feito do nada. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e pela palavra do seu poder as coisas existiram do nada. Do nada. Um Deus que controla estrelas, galáxias, anjos, querubins, serafins. Um Deus que controla todo esse sistema. Vai precisar de 100 reais, 1.000 reais. Vai precisar do que seu? Ele é tão misericordioso que ele te incluiu num projeto maior. Ele é tão bondoso que de todas as coisas criadas, você é a obra-prima da criação. Ele incluiu você num propósito maior, meu irmão. O grande problema é que você acha que Deus quer algo de você, que Deus vai tomar algo de você. Deus quer dar a você algo. Deus quer acrescentar à sua vida mais, porque Deus tem um propósito. Deus é doador por excelência. Quantos entendem isso e podem glorificar o nome do Senhor essa noite?
Deus deseja te abençoar. Ai de mim se entrar na minha mente um pensamento do tipo como esse. Rapaz, eu estou pregando muito. Nossa, como eu estou cantando. Meu Deus, a Campinas precisa de mim. A família da fé, sem o meu ministério não é nada. É a misericórdia, é a bondosa misericórdia de Deus, que apesar das minhas falhas, que apesar das minhas limitações, Deus me usa para a glória do seu próprio nome na minha vida. Quantos entendem isso? Era disso que Deus estava tratando, era disso que Deus estava armando. Quando ele encurralou seus discípulos naquele lugar, ele olhou para eles, são três verbos interessantíssimos. Eu notei eles aqui, eles estão descritos no verso 38 de Marcos 6, quando Jesus diz assim para ele: dai-lhes de comer, quantos pães vocês têm, e ide ver. Primeiro ele manda dar de comer. Como é que dá de comer se não tem nada? Depois ele diz: o que é que vocês têm? Não tem. Vê o que vocês têm. Aí vai procurar. Aí aparece um menino. Na Bíblia diz se ele é moço, se ele é jovem, se ele é criança. Mas aparece um garoto, descrito aqui no verso 9 de João 6. Tem um rapaz aí, que ele tem nas mãos 5 pães e 2. E note a palavra de André. Mas o que é isso para tanta gente? O que é essa igreja para essa cidade toda? O que é sua empresa para a sua família? O que é meu ministério para a cidade que eu moro, que tem 1.200.000 habitantes? Parece não ser nada, mas a grande verdade e a revelação está nisso aqui. Note isso e eu vou começar a fechar essa palavra. Primeiro, prepare-se para os desafios de Deus. Vou repetir. Prepare-se para os desafios de Deus. Por que Deus está fazendo com você um caminho de milagres? Porque Deus vai desafiar você para níveis maiores de manifestações da sua glória. Quando Deus leva os seus discípulos para o deserto, e a multidão é numerosa, e ele demora na ministração, e ele sabe o que vai fazer, ele vai provocar seus discípulos, sair do natural e entrar no sobrenatural. Sair da dimensão lógica para a dimensão sobrenatural. Deus está desafiando você para outros níveis da manifestação do poder dele na sua vida. Meu irmão, esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer aqui. As suas tendas terão que ser ampliadas, alargadas, porque Deus vai fazer com que você transborde para a direita, para a esquerda, para todo lado você vai ser abençoado, você vai viver um milagre e você vai ser agente de milagres. Uns anos atrás, choveu no sul do país. Itajaí foi devastado. Deus colocou no meu desejo, no meu coração, um desejo de ajudar aquele povo. E aí eu falei com o pessoal lá no culto da terça-feira que eu dirigia. Gente, a partir de amanhã, por 10 dias, eu queria que vocês pegassem roupa, alimento, e trouxesse aqui para a igreja, para a gente juntar aí um caminhão e mandar lá para o sul do país. Quando eu fui para casa naquela noite, depois de ter falado com a igreja, eu liguei o jornal, vi as notícias e eu fiquei abalado. Perto das 11 da noite, um pastor me ligou e disse assim: você pode falar comigo um minuto? Falei, posso. Ele disse assim: a nossa igreja foi levada, arrastada pela correnteza, não sobrou nada. E nesse bairro que nós temos perto de 2.000 famílias que não tem água, que não tem comida, que não tem nada. Eu queria que você me ajudasse a fazer alguma coisa por esse local. Eu disse para ele: cara, hoje no culto eu senti de Deus de começar algo, mas eu não pensei que tinham 2.000 famílias aí.
mas eu vou ver o que eu faço. E ele disse assim: pega o seu pão e o seu peixe e me ajuda. Eu não dormi uma noite inteira. Aquilo começou a mover minha cabeça, meu coração. Eu levantei no outro dia, 5 da manhã. Sentei lá na mesa da minha sala. Peguei uma folha gigante e comecei a desenhar o que eu ia fazer, escrever. Vou falar com fulano. Em 10 dias, eu juntei 7 carretas. Cada carreta 26 toneladas. Em 10 dias. Por causa de uma ligação de um homem que disse: pega o seu pão e o seu peixe e me ajuda. Deus me deu uma estratégia. Eu comprei 2.000 garrafas, galões de 20 litros de água. Comprei 2.000, um para cada família. Fui lá em Serra Negra, Águas de Lindóia, na fábrica, onde em Vaza. Falei com o dono o que eu ia fazer. Ele me vendeu os galões a preço de custo. Eu arrumei uma carreta, coloquei 2.000 galões de água. Essa carreta ia segunda-feira, voltava sexta, sábado. Enchia de água e voltava 4 viagens durante um mês, até restabelecer a água. Uma estratégia. Eu poderia ter dito para ele: não tem dinheiro. Eu poderia ter dito para ele: cara, eu vou falar com o meu pastor, ver se tem uma oferta aí. Mas quando eu percebi que Deus tinha uma dimensão mais ampla, eu decidi que ia entrar nela. Uma das coisas mais sublimes que eu aprendi é que até ímpio, que nunca fez nada por ninguém, Deus move quando está te levando por uma dimensão. Tinha uma concessionária, o cara tem no Brasil 46 lojas, a concessionária dele. Ele nunca ajudou ninguém. Eu falei com o gerente dele, que é um crente. Falei: pede para o teu chefe, fala para ele que eu quero que ele coloque uma caminhonete dessas virada na porta. Eu fiz uma placa escrito SOS Santa Catarina, e ele vai doar todas as caminhonetes nas concessionárias para colocar alimento dentro e vai trazer na igreja para mim. Ele falou assim: você é doido, ele nem é crente, ele nunca ajudou ninguém. Ele dá bom dia assim, ó, com a mão fechada. Falei para ele: rapaz, não estou te falando do natural, eu estou te falando do sobrenatural. Fale com ele, diga que é seu pastor, diga o que eu estou fazendo. Esse homem pegou as 46 concessionárias, colocou uma caminhonete na porta, pôs na televisão, mandou todo funcionário falar com todo mundo que vendeu. Você não imagina a revolução que foi. Mais de 60 mil cesta básica. Não estou falando que fui eu não, meu irmão. Estou falando da dimensão que Deus queria levar aquilo. Você está olhando as coisas do natural, Deus está olhando no sobrenatural. Você está olhando aí nesse prisma que você está, Deus está olhando num prisma maior. E Deus está dizendo para mim e para você: prepare-se para o extraordinário. Deus pode usar essa igreja, Deus pode usar esse ministério, Deus pode usar essa cidade para pôr fogo no estado de São Paulo. Deus pode usar algo que está sendo gerado aqui para abençoar as nações. Nós precisamos nos preparar para os desafios de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Primeiro, jamais se livre do problema. Não joga o problema fora. Encare ele de frente. Seja sócio de Deus. Entre na batalha com Deus. Põe a mão no arado junto com Ele. Se Deus disser para você: pisa na água, pisa. Porque se ela não dividir, você vai andar sobre esse rio, sobre esse desafio, sobre esse Jordão. E Deus vai ser glorificado na sua vida. Uma das coisas lindas de estudar essa palavra para pregar aqui hoje, porque eu estou pregando ela dessa maneira pela primeira vez, é que quando eu estava meditando, eu estava me organizando e entendendo o seguinte: eu não posso pegar situações que vêm para a minha mão e simplesmente dizer: isso aqui é bomba, não vou mexer. Isso aqui, como aquele casamento, eu poderia ter dito: eu não tenho nada a ver com isso, meu filho, você não é membro dessa igreja, eu não tenho nada para te atender. Mas o Espírito Santo foi me movendo, foi me movendo, foi me movendo.
Semana que eu falei com o garoto, na terça. Na quarta, minha mulher falou com a esposa dele. Na quinta, eu refiz o casamento. Não tinha nada a ver comigo. Os pais dele me disseram: nós não queremos participar, porque vai ser uma bomba relógio, vai destruir tudo. E hoje ela disse para minha mulher: bendita a hora que o meu marido falou com teu esposo. Aquilo mudou o coração do meu marido. E eu acredito que quando você entra numa batalha e Deus tem um propósito, Deus está na frente, aquela batalha, aquele problema é uma bênção disfarçada, é a promoção que Deus tem para a tua vida, é a vitória sensacional que Deus vai manifestar. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida essa noite. Essa luta da tua vida é o passaporte da tua vitória. Quantos podem dar um brado de vitória, glorificando a Deus hoje à noite? Jesus identificou um problema, ele sabia o que ia fazer, transferiu para os seus discípulos, e aí trouxe a solução imediata. Olhe para a sua mão. Olhe para as suas duas mãos, olhe para elas. Veja bem. Agora olhe para mim, deixa suas mãos abertas. Quando Jesus passou a bola, e ele disse: vocês vão alimentar. Alguém trouxe para ele 5 pães e 2 peixes. Alguém disse: não é nada. Aí Jesus fez algo que eu tenho aprendido. Primeira coisa que ele fez, ele recebeu o pão e o peixe na mão. Diz a Bíblia que ele fez o quê? Olhou para cima. Porque não era ali da terra que a coisa ia brotar, é de cima. O salmista diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro, a minha vitória, o meu milagre, a minha promessa, vem do Pai das luzes, vem de cima, vem do alto trono. Aí ele deu o quê? Graças. Ele não disse assim: meu Deus, que tribulação, que casamento miserável, que mulherzinha, ó Deus, que marido carne de pescoço. O que é que ela disse? Graças, Pai, muito obrigado. Quando eu comecei a pastorear a família da fé há 16 meses atrás, tinha 60 pessoas. Agora veja, eu estava desempregado. Eu tinha saído de onde estava. Não era pastor de mais nada. Não tinha emprego, não tinha salário, não tinha mais nada. Minha mulher disse: nós estamos sem ministério. Eu falei: nós nunca deixamos de ter ministério. Nós estamos nos locomovendo para onde Deus vai nos levar. Quando eu recebi os 60 irmãos da Igreja Batista para o meu pastorado, irmão, foram os 60 irmãos mais maravilhosos do mundo que eu recebi. E eu preguei numa terça-feira para eles. Eu pregava toda terça lá em Campinas para mais de 3.000 pessoas. Eu preguei para aqueles 60 irmãos naquela terça-feira como se tivesse 5.000. Um dos irmãos que se tornou minha ovelha disse assim: o senhor é animado, hein? Ele me chamou de animado. Eu poderia ter dito assim: que animado o quê, rapaz? Eu prego com essa unção e você vem me chamar de animador de auditório. Irmão, voltei para casa e falei para minha mulher: você sabia que eu sou animado? Sabe o que ela estava me dizendo? O senhor não perdeu o ânimo. Não importa não ter 3.000. Não importa que era 60. Eram os meus 5 pães e os meus 2. Eu dei tanta graças a Deus por ter 60 ovelhas para pastorear. Eu não tinha tido nada no domingo para fazer, nem um convite para pregar. E na terça eu era pastor de 60 pessoas. Só que domingo retrasado eu servi ceia em Campinas para 1.700 pessoas. E em 16 meses batizamos 600 pessoas. E vai fechar o ano com 10 igrejas abertas para a glória de Jesus. Meu irmão, você tem que dar graças. Você tem que olhar essa crise, essa luta, essa dificuldade e dizer: Deus, muito obrigado por pôr na minha mão
por me permitir participar, por enfrentar esse gigante, por enfrentar esse desafio. Agora note isso. Quando Jesus dá graças, depois de ter olhado para o Pai, Ele parte o pão e dá na mão dos discípulos. Tem milagre aí? Não. Onde é que o milagre está? Olha para a tua mão. O milagre está aí, meu irmão. O milagre está na tua mão. Depois que saiu para a mão de Jesus, onde é que o milagre caiu? Onde é que o pão foi multiplicado? Na mão de Jesus ou nos discípulos? Foi multiplicado na mão dos discípulos. Foram eles que começaram, ó. Onde é que Deus está pondo tudo hoje? É uma palavra, um jargão popular, mas todas as fichas Deus pôs aí na tua mão. O pão e o peixe está aí na tua mão, meu irmão. O milagre está aí na tua mão. O que é que você tem que fazer? Começar a partir. Parte para o teu filho. Parte para a tua filha. Parte para o teu vizinho. Parte para aquela pessoa que te perturba. Parte para o teu esposo. Parte, né? Começa a quebrar o teu pão. E escute o que eu vou falar. Nunca mais a tua vida e a tua mão vai estar vazia. Nunca mais você vai dizer não tenho nada. Você vai dizer estou sendo abençoado e Deus tem multiplicado o seu milagre na minha vida. Quantos estão entendendo o que Deus tem colocado? Você tem que esperar vir para a tua mão. Aí não retenha, não prenda. Compartilhe. Divida. Quando eu entendi isso, amados, primeira coisa que eu fiz, eu estava lá na Família da Fé, 60 ovelhinhas. Um rapaz passou lá na porta da igreja e disse assim: ô pastor José, fiquei sabendo, e eu estou encerrando, fiquei sabendo que o senhor agora é pastor de uma denominação. Chamou 60 ovelhinhas de denominação. Eu falei, é verdade. Não discordei dele não, irmão. Está me dando profecia, por que eu vou discordar? Tem crente tolo. Um dia desse um cara falou para mim assim: fiquei sabendo que na tua igreja tem 8 milionários. Eu ainda não achei os caras, mas falei, que bênção. É verdade. Que maravilha. Que glória. Outro dia um rapaz me encontrou na rua. Pô, meu, lá tem uma multidão, tem mais de 10 mil lá já. Eu falei, rapaz, e você não sabe quantos estão para fora. Hoje o menino, que era do ministério que eu estava, não me ligava há uns 3 anos, me ligou hoje. Rapaz, eu só escuto falar bem de você. Parece que você está na televisão. Irmão, só se eu fui preso, não estou sabendo. Outro dia eu vi um outdoor seu. Rapaz, vocês estão com 2 rádios. Quantas igrejas? Eu falei, rapaz, tem 10 abertas e tem 47 na fila. Sei nem onde elas estão, irmão, mas eu já fui emendando. Não vou deixar por menos, não. O grande problema é que você vive no negativismo. Pastor, tem misericórdia. Estou quebrado. Estou lascado. E a minha mulher não sabe disso, ainda usa o cartão. Tu vai ficar lascado a vida inteira. Mulher bonita é cara, meu filho. Bruxa que é barata. Quer mulher bonita, filha? É salto alto. É bolsa Louis Vuitton. É brincão desse tamanho. É aquele esticamento sensacional. Quer uma bruxa, filho? Fica com ela. É R$ 9,90. Outro dia um rapaz, um menino, pastor, tua mulher é chique. Eu falei, é mesmo, filho. É chique, é R$ 1,99, mas aleluia, vai levando. Você tem que aprender a dar graças e acreditar que está na tua mão. Os próximos 12 meses da sua vida serão meses de mãos cheias. Ninguém vai sair desta casa de mãos vazias. Jamais! Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um brado de alegria? Um moço me deu um testemunho essa semana.
Tem 3 meses que ele está lá na Família da Fé com a gente. Uma empresa vultuosa, ele destruiu a empresa. Só processos, sem processos. Acabou, zerou tudo. E ele trabalha com transporte de cargas. Ele não tinha 15 reais para ir na padaria. E ele ouviu na rádio e foi lá para a igreja. Ele chegou no culto e eu preguei uma mensagem de você romper o desafio de reverter toda a praga, todo o mal, todo o desespero em esperança, em portas novas. Na hora da oferta, ele não tinha nada para dar. Ele saiu do lugar dele e veio no altar. Ficou bem assim na beirada do altar, em pé. E disse para Deus: eu sou a oferta hoje. No outro dia, uma grande empresa de produtos de limpeza do país pediu para ele ir no escritório, ele foi. Chegou lá, o cara falou assim para ele: ô fulano, eu quero que você comece a transportar as minhas cargas. Ele disse para o cara: eu não posso. Ele falou: por quê? Você tem os caminhões? Ele falou assim: tenho os caminhões, mas estou quebrado. Estou protestado. Não tenho nada. Nem o dinheiro para pôr combustível para ir embora agora não tenho. Se eu tiver que trabalhar para você, vou ter que receber em dinheiro antes, para poder fazer todo o processo. Cai o queixo mesmo, segura, porque senão não vai bater no chão, tá, irmão? Escora assim para você não ficar com inveja, nem ficar com a boca aberta. O cara não é crente, é ímpio, disse assim para ele: mas eu quero você, quero sua empresa. Qual é o valor para fazer o transporte? Ele falou o valor. O cara mandou descontar e deu dinheiro na mão dele. 3 meses, pagou 98 processos. 3 meses, tirou o nome dele da sujeira, pagou os 3 bancos. O cara chamou ele essa semana e falou para ele: o estado de São Paulo é seu. Pensa no que é isso. Ele me chamou e disse assim: a igreja de Hortolândia, o barracão, eu vou alugar e vou dar de oferta para a igreja. O senhor só põe o pastor lá, o resto é por minha conta. Sabe onde o milagre estava, irmão? Na mão dele. Sabe onde a bênção está? Não está na mão do pastor, não está na mão do púlpito. Deus já pôs na tua mão. Por isso você vai viver um caminho de milagres. Por isso você vai acreditar. Porque a matemática de Deus é a matemática da multiplicação tremenda, constante. E se você não entender isso, não vai acontecer com você o que aconteceu nesse texto. Não vai acontecer com você o que aconteceu nesta passagem da palavra. Um garoto pega o que ele tem, o que sustentava a família dele, o que livrava a família dele da morte, naquele deserto, e pôs na mão de Jesus. Jesus olhou para o céu, para cima, deu graças, partiu, pôs na mão dos apóstolos, e mais de 20.000 pessoas comeram, se fartaram, foram supridas, foram abençoadas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Diga comigo, 12 cestos, diga 12 cestos cheios, porque é o que Deus tem para a tua vida. 12 meses de 12 cestos cheios, que vão abençoar a tua casa, que vão abençoar a tua despensa, que vão fortalecer sua fé, que vão honrar o nome de Deus na sua vida, que vai nutrir a sua igreja, que vai ampliar as tendas dessa casa, e Deus vai ser glorificado. Olhe para a sua mão, e eu encerro. Cinco mil pessoas, 5.000 homens, não deixaram de comer, porque um menino abriu a mão dele. Porque um Deus liberou a palavra dele. O que está na tua mão é para alimentar muitos. É para alimentar milhares. É para jamais faltar. Então, em nome de Jesus, nunca mais feche a sua mão. Deixe a sua mão aberta. Compartilhe o que Deus tem posto na tua vida.
e se prepare para multiplicação sem limites de Deus na sua vida. Nunca mais diga, minha mão, não tenho nada. Sempre que você olhar para a sua mão, diga, o milagre está aqui. O milagre está na minha mão. Quando eu comecei a família da fé, não tinha dinheiro para pagar os pastores. Eu aluguei lá a sala. Mantenha sua mão aberta, estou encerrando. Mais um minuto. Aluguei a casa de Portugal. R$2.000 de aluguel por culto seria. Eu estou lá para começar, não tinha dinheiro nem para... Comecei a pensar, como é que eu vou pagar R$2.000 aluguel? Comecei a ficar desesperado falando com o homem. E eu estava na sala, estava orando na minha mente. Eu estava com receio de assinar o contrato. Eu ia fazer culto terça e depois domingo. Então seria 2.000 terça, 2.000 domingo, 2.000 terça, 2.000 domingo. Num mês ia dar 10.000. Não tinha igreja, tinha 60 irmãos. Eu comecei a pensar no racional. Aí lembrei de uma palavra do Dr. Mike Murdock. O que sai da tua mão, nunca mais sai da tua vida. Eu estou lá na sala batendo na porta. Ele falou, pode entrar. Abriu a secretária dele e falou assim, o senhor não vai acreditar quem está aqui. Aí entrou uma pessoa. Quando a pessoa entrou, falou, ô pastor, tudo bem? Falei, tudo bem. O que o senhor está fazendo aqui? Falei, vim alugar aqui. Ela virou para o dono do negócio assim, faz para ele o meu preço. Cai de 2.000 para 500, só nessa palavra. Assinei na hora, irmão. Assinei olhando para o teto ainda. Não assinei nem na linha. Falei, 500 ml, o que é 500 ml? Fiz assim, ó. Numa porta que se abriu. Agora lembre disso. Aquela pessoa, 8 anos atrás, ela estava numa luta terrível. Ela me ligou, eu estava indo viajar para pregar. Ela disse assim, o senhor não pode me dar um minuto? Eu parei um minuto. Fiz uma oração por ela. E a história da vida dela foi transformada. Saiu da minha mão. Mas não saiu da minha vida. Quase 10 anos depois, eu estou nessa sala, ela entra. E ainda disse para o homem, eu quero usar também o ar-condicionado. No preço dela. E vou usar o andar de cima se tiver muita criança. E não vou pagar nada porque está no preço dela. E o cara aceitou. O que você faz para os outros, Deus faz para você. O que sai da sua mão, jamais sai da sua vida. Você precisa entender isso. Lá no céu, quando eu e você chegarmos, eu creio que esse garoto vai aparecer para dar testemunho do que Deus fez na vida dele depois dos 5 pães e dos 2 peixinhos.